vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para conversar com vocês sobre Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak. Bom, Desenhos Ocultos é um livro que foi lançado aqui no Brasil em 2022 pela editora Intrínseca e ele tem esta capa aqui que é extremamente condizente com a história. Aqui a gente vai conhecer a Mallory, que é uma jovem de 21 anos, que ela tem um passado um pouco conturbado com o uso de drogas. Ela foi viciada em medicamento e depois em heroína e tudo mais que tinha direito, digamos assim, mas ela está sóbria há 18 meses, se não me engano, quando o livro começa. Na verdade, primeiro ela conta pra gente, né, algumas coisas do passado, mas quando a história que eu vou escrever aqui pra vocês, né, resumir pra vocês, realmente acontece, ela está sóbria há 18 meses. A Mallory, ela é basicamente uma atleta, ou era uma atleta, né, de corrida, ela corre bastante, e ela tem um treinador / padrinho do Narcóticos Anônimos, que é o Russell, e ele cuida super dela, ele tá super ali por ela e tudo mais. E um belo dia, ele arruma pra ela uma oportunidade de entrevista de emprego. Essa entrevista é pra ela ser babá de uma criança durante ali o verão, pra um casal de ricos, basicamente, não tem como escrever de outra forma. Uma região ali super bem de, né, comercial de margarina, um bairro assim bem chiquetoso, galera bem de vida, seguro e etc. E ela logo pensa, eu não tenho chance nenhuma de passar nessa entrevista. Mas ela vai mesmo assim, até porque nesse emprego ela vai poder morar lá por esse período e ia ganhar super bem, etc. Então ela pensa, por que não tentar? Acontece que logo que ela chega por lá, ela acaba se dando super bem com a mãe, né, da família, que é a Caroline, ou Caroline, chamem como quiser. Só que o pai, que é o Ted, acaba se mostrando um pouco pé no saco. Mas, conversa vai, conversa vem, ela consegue este emprego. Principalmente, né, acredita ela, depois de que a criança, né, o Ted, sim, o nome do pai é Ted, o nome do filho é Ted com DDY. Por isso que eu vou me referir aqui a pai e Ted. Ted vai ser a criança. O Ted acaba chegando lá, né, no final da entrevista e dá um abraço nela, dá um desenho pra ela e ela acaba sendo chamada depois pra esse emprego e tudo dá a entender que é por causa disso, né, do fato da criança ter ficado muito afim, né, de trabalhar com ela, tenha se dado muito bem com ela, apesar da criança ter alguns problemas ali de ser meio não verbal, enfim. E aí, ignorando o seu histórico, ou enfim, apesar de seu histórico com drogas, a família acaba chamando ela mesmo e, como eu falei, ela vai morar neste local, né, na casa deles. Não necessariamente na casa, ela vai morar em um galpão, tipo um chalé, na verdade, que tem no jardim deles, que como eu falei, ricos. Só que essa família se mudou pra lá tem pouco tempo, pra essa casa, e logo que ela se muda, ela percebe e descobre, na verdade, né, vizinhos contam pra ela algumas lendas urbanas com relação àquela propriedade, mais especificamente aquele chalé em que ela vive. Diz a lenda que uma mulher foi morta, assassinada, desapareceu, ficou, enfim, diz que aquele local foi uma cena de crime. Até aí tudo bem, né? Ela começa, enfim, a trabalhar e cuidar dessa criança, que tem uma rotina bastante específica, tem ali hábitos bastante peculiares e tem uma amiga imaginária que se chama Anya. Essa amiga imaginária, né, enfim, normal, coisa de criança, a criança tem 5 anos, só que ela tem umas características um pouco peculiares. Tem inclusive aqui atrás, ao invés da sinopse, tem só um diálogo breve que ela tem com a criança, que a Mallory tem com a criança. Ela pergunta, ela está aqui agora? E ele diz, não. Você vai vê-la mais tarde? Eu vejo ela toda noite. Ela dorme debaixo da minha cama para eu poder ouvir ela cantar. Bem tranquilo, coisa assim, normal. Só que os pais do Ted, eles são extremamente racionais. A mãe dele é médica, o pai dele trabalha com TI e eles são ateus, enfim, e eles não incentivam nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, eles meio que incentivam a imaginação, só que daquele jeito bem racional de ser. Tipo, só se tiver alguma serventia, só se for pra realmente... Ai, meu filho é super especial, é super bem dotado e tal, né, enfim, uma criança prodígio, mas não se for pra coisas idiotas, tipo amigo imaginário. Tanto que o menino tem ali um discurso meio decorado de que ele sabe que essa amiga imaginária não existe, que é só fruto da imaginação dele e ponto. E ele repete isso toda vez. Mas, como eu falei, esse menino tem uma rotina extremamente certinha e ele tem ali momentos de silêncio, a hora do silêncio dele. Nessa hora do silêncio, ele vai pro quarto dele, fica lá desenhando e a Mallory pode fazer o que ela quiser nesse período. E o menino, ele gosta muito de desenhar. Como eu falei no primeiro dia lá da entrevista, ele já entregou um desenho pra ela, este aqui. E, enfim, coisa de criança mesmo. No dia que ela vai lá fazer a entrevista, a mãe mostra diversas ilustrações que ele fez
inclusive a da capa do livro. E até aí tudo bem, né? Enfim, só que aí esses desenhos começam a ficar um pouco estranhos. Não que esse daqui já fosse, né? Enfim, mas né, traço infantil, um negocinho, uma coisa tranquila. Mas aí esses desenhos, como eu falei, começam a ficar meio bizarros. Por exemplo, temos aqui um desenho que tá ele, a Mallory e a Anya embaixo da mesa, assim, muito querida. Nossa, uma companhia incrível. Outro desenho que ele faz e que começa, né, a deixar a Mallory um pouco encucada é este aqui, onde dá pra ver um homem puxando uma mulher, né, arrastando uma mulher. E esses desenhos, gente, eles vão ficando cada vez mais peculiares. E a Mallory começa a achar que eles têm alguma conexão, que ele tá tentando contar uma história ali. Ao mesmo tempo, também, durante essas horas do silêncio, ela começa a escutar ele falando com alguém, que seria a amiga imaginária, né, a Anya. E ele também conta pra ela algumas coisas, tipo, sobre a Anya, enfim. Só que conforme ela vai tentando incentivar isso e até mesmo conversar sobre isso com os pais dele, né, pra relatar que ela tá achando um pouco estranho e tal, os pais começam a repreender a criança e a criança começa a parar de fazer aquelas coisas, né, aqueles desenhos, falar sobre a amiga imaginária e começa a reforçar aquele discurso de que ele sabe que ela é só imaginação e pipipi, popopó. Só que a Mallory não fica, né, não se dá por convencida, ela começa a desconfiar, até porque são vários os desenhos que ele fez nesse sentido, alguns inclusive com um traço nada infantil e sempre relatando um crime, parecem contar ali os passos, a história de um crime, como por exemplo este aqui, que é a versão, né, ali adultizada do desenho que eu mostrei pra vocês anteriormente agora, de uma mulher sendo arrastada, enfim, tem a versão traços infantis e a versão traços nada infantis. Só que saíram da mesma mão, saíram da mesma pessoa, saíram dos mesmos materiais, do mesmo bloco e tudo mais. E a Mallory começa a achar um pouco estranho. Eu, se fosse ela, já teria, ó, um beijo, já tava, ó, longe, não, nem a pau. Além do que, coisas estranhas começam a acontecer no chalé dela. Ela começa a escutar barulhos, ela começa a se sentir extremamente observada. Tudo isso vai se somando e ela fica desconfiada com relação àquela tal história do passado do chalé, do tal assassinato, e ela decide começar a investigar. Só que essa investigação vai deixando ela cada vez mais surtada. Quem não estaria, né, no caso, pensando que o espírito dessa mulher, que inclusive se chama Annie, se eu não me engano, pode estar se apossando do menino pra tentar contar a história dela, pra tentar conseguir vingança, pra tentar, enfim, alguma coisa está acontecendo que envolve esse espírito aí. Mas conforme ela vai descobrindo o que aconteceu de fato, o que de fato está acontecendo, as coisas vão simplesmente ficando muito loucas e cada vez mais. E assim, gente, falar bem desse livro pode ser chover no molhado, mas eu não posso fazer absolutamente nada a respeito. Esse foi um livro que eu li, tipo, em 3 dias. Foi uma experiência incrível. Foi a terceira leitura que eu fiz nesse ano de 2025 e eu dei 5 estrelas pra ele, eu já vou adiantar. Porque é um livro que te fisga muito, ele me puxou demais pra dentro dessa história, eu fiquei muito curiosa. Ele te faz sentir várias sensações reais, assim. Eu fiquei com medo, eu dificilmente fico com medo lendo, enfim. Fiquei com medo durante, uma sensação ali. Fiquei com medo quando eu ia dormir. No dia que eu terminei pra dormir foi um parto, porque parecia que tinha uma assombração perto de mim. Enfim, ele realmente entrega essas sensações e ele entrega ali, sabe, você fica muito curioso, você fica tentando pescar o que pode ser e parece que nada fecha, a conta não fecha, que história é essa que esse espírito, né, suposto espírito está tentando contar, que falta alguma peça no quebra-cabeça, o que tá acontecendo? Será que a Mallory tá ficando louca? Porque ela é uma narradora não confiável, né? Ela é uma pessoa com histórico de uso de drogas, ela pode estar em abstinência, ela pode estar ali com sintomas que fazem parte da realidade dessas pessoas. Então, o que é verdade, o que não é? Quem é realmente amigo dela e quem não é? Que raios que essa criança tem? O que tá acontecendo? Quando as coisas vão sendo reveladas, é assim, é um surto. É eita atrás de eita. Juro, eu não tava esperando por nada. Assim, eu não estava já confiando, né? Eu tinha algumas suspeitas, mas nada me prepararia para o que de fato aconteceu, para toda a revelação que teve. O final, eu confesso que, assim, tem um capítulo meio que como se fosse um epílogo, mas quando as coisas realmente se resolvem, né, no capítulo em que as coisas se resolvem, eu achei um pouco novelão, achei virou do nada um filme, né, uma coisa muito louca, mas ainda assim, pra mim, valeu super a pena, eu fiquei super entretida na hora que eu tava lendo, eu fiquei, ah, meu Deus, esse livro aqui vai ter um filme, e eu fiquei o tempo todo lendo e imaginando já a cena,
cenas, assim, é um livro extremamente visual, a construção é super bem feita de uma forma natural, não fica maçante. Eu gostei demais, demais, demais. A Mallory é uma personagem que é extremamente aprofundada, eu gostei muito. Vi gente falando que não era, mas eu, ai, cala a boca. É um livro que funciona muito bem pra mim. Se você gosta de suspense, de thriller, dessa vibe sobrenatural e tá procurando uma leitura pra você ficar fisgado mesmo, pra te tirar daquela ressaca literária, pra te fazer reconquistar a vontade de ler, eu recomendo esse daqui, porque foi uma experiência muito boa pra mim. Eu mal posso esperar pelo filme, pela adaptação, porque, juro, se lendo eu já tava imaginando tudo, eu mal posso esperar pra ver como isso vai ser adaptado. E se for uma merda aí, a gente simplesmente finge que nunca aconteceu, porque o livro por si só já vale muito a pena. Inclusive, se você quiser comprar ele, o link pra compra vai estar aqui embaixo na descrição. E já que você vai aqui embaixo, aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal se você gostou, pra você não perder os próximos. Deixa aqui nos comentários outros livros que tenham essa vibe, não precisa ser sobrenatural, porque eu não costumo ser muito fã de coisas sobrenaturais, mas me fala outros livros que tem essa pegada, assim, muito eletrizante, que dá vontade de continuar lendo, e um mistério super bem construído, etc e tal. Enfim, deixem as suas indicações aqui nos comentários, que eu vou adorar. E se você quiser falar sobre esse livro, se for ter spoiler, deixa sinalizado pra ninguém acabar pegando nada que não queira, tá bom? Fica aqui minha recomendação, então, Desenhos Ocultos, um livro maravilhoso que eu adorei. E se você quiser ficar por dentro do que eu tô lendo ou do que eu tô fazendo também, se você for com a minha cara, aproveita e me segue lá no Instagram, que é @livraneios. Eu tô lá presente muito nos stories, então vai lá pra você conferir. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever lá, tudo que eu já falei. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau!